Porque você pediu já? Fê Paolucci junto com a gente, minha amiga nutricionista, também referência na área. Sua mesa também tá muito linda, minha amiga. Olha isso. Mas eu vou provar a broinha. Você vai provar a broinha, tá certo. Provar. Você viu que receita legal? Pra quem não consome o glúten, pra todo mundo, né? Uhum. Agora é o seguinte, o programa tá meio que todo linkado no final das contas. Eu falei ali de ômega 3, a gente falou de doença inflamatória, que é a questão celíaca e tal. E vamos colocar no nosso papo hoje a questão do colesterol ruim. Isso. Antes da gente entrar nele, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quando a gente vai ler um exame de sangue, a gente vai direto ali, né? A soma dos dois, o valor, né? Como é que a gente interpreta o exame. Então, conta pra gente o que o colesterol tem, né? Como obrigação no nosso organismo. E depois a gente entra no bom e no ruim. A gente tem as lipoproteínas, a gente tem a LDL, a VLDL, a HDL. Cada uma tem um papel importante aí no nosso organismo. Uma de carregar aí as moléculas de gordura, a outra de recolher, a outra de pegar a gordura do alimento e levar para a corrente sanguínea. Então, cada uma tem um papel dentro do nosso organismo. E todas elas são importantes. O que a gente não pode ter uma descompensação entre elas e ocorre quando a gente tem aumento de processos inflamatórios, então aquela inflamação crônica de baixo grau, quando a gente tem maus hábitos de vida, maus hábitos alimentares, né? Ou tem aí polimorfismo genético, ou também, né, o ambiente alterou aí a nossa genética, né? A gente fala que são alterações epigenéticas. Então isso pode sim ocasionar um desbalanço entre essas lipoproteínas, que são tão importantes. Pode ocasionar alteração do tamanho delas, né? Então, só o valor sozinho, né, de um deles, né, de uma dessas, ou só do colesterol total, ou só da LDL, ou só da HDL, não é suficiente. Existem cálculos que são feitos entre LDL e HDL, VLDL e HDL, triglicerídeo e HDL, e colesterol total e HDL. Então tem isso, tem o tamanho delas, então quanto menor for a lipoproteína, maior é a adesão aí nos vasos sanguíneos, mais elas se rastejam e conseguem extravasar ali entre os vasos sanguíneos. Então o ideal é que elas tenham um peso molecular maior, né? Vale também a gente ressaltar o perfil de glicação, então quanto de moléculas de açúcares glicam, né, se acoplam nas moléculas de gordura, então isso faz com que elas fiquem mais pegajosas e ficando mais pegajosas elas também depositam nos vasos sanguíneos. E o processo de estresse oxidativo, né, então quanto aí de espécies reativas de oxigênio que eu estou produzindo, então se eu fumo, se eu consumo muita bebida alcoólica, se eu troco meu dia pela noite, por exemplo, consumo muito aditivo, então quanto de estresse oxidativo que eu estou provocando oxidação dessa lipoproteína, porque imagina, é como se fosse uma molécula mais gelatinosa e se a gente tem estresse oxidativo, a gente vai degradando ali aquela molécula e vai extravasando o LDL, né, a gordura. No exame, tudo isso faz o valor, então, aumentar? Pode fazer o valor aumentar, talvez esteja normal, mas outros fatores, por exemplo, no exame pode levar a gente a crer que não está tão legal, né? Num futuro pode não ficar tão legal. Então, não existe um valor certo, existe a junção do olhar total daquele exame do paciente. Por isso que nem vamos falar de valores. Sim, sem dúvida. E é muito importante passar com o cardiologista, porque é ele que vai fazer todas essas relações aí, né? Um bom cardiologista, ele vai olhar com muito cuidado, né? Ele não vai olhar só o colesterol total e pronto. Entendi. Vamos começar então falando dos grupos, que a ideia é contar aqui os alimentos que são protetores, né? A nossa parte, se a gente puder fazer, vai contribuir. Vamos começar por aqui, porque essa couve-flor roxa tá me olhando, isso aqui é muito lindo. Vamos começar a falar. Olha então, isso a alimentação, ela é importantíssima aí na redução de processos inflamatórios, redução de estresse oxidativo, fornecimento de micronutrientes importantes, como potássio, magnésio, zinco, ômega 3, os fitoquímicos, os carotenoides, que vão aí melhorar o funcionamento. Então, dos vasos sanguíneos, na vasodilatação, reduzir, né, os machucadinhos, as lesões que a gente fala, né, nos vasos sanguíneos. Então, os alimentos, eles estão aí para auxiliar a gente no nosso dia a dia. Então, trouxe bastante alimentos roxos, porque as antocianinas, elas melhoram aí, reduzem, então, a pressão arterial, né, melhoram as lesões. Então, evita que ocorram lesões nos vasos sanguíneos.
reduzem o estresse oxidativo, reduzem a glicemia. Lembrando, a nossa glicemia e o nosso nível de insulina impacta a nossa pressão arterial e que vai impactar se a gente vai ter alguma doença cardiovascular. Então é importante também lembrar de diminuir açúcar. Exatamente. Lembra da glicação da molécula glicada que eu comentei? É do açúcar e do carboidrato. Exatamente. Tá. Pode ser também do superaquecimento, aquela formação de crosta. Sei. Aumenta produtos de glicação avançada, também pioram o colesterol. Entendi. Mesmo que não tenha gordura, Mesmo que não tenha nem gordura. açúcar. Entendi. Então fiquem atentos a isso. E Ai, jura? O brócolis torradinho na... Eu Por faço brócolis isso que torradinho. a gente precisa dos vegetais no vapor, refogado, com Entendi. menor temperatura, mais crus, para que a gente consiga ter enzimas, fitoquímicos suficientes. Perfeito. E aí os alimentos roxos sempre são ricos aí ou em resveratrol ou em antocianinas e eles vão melhorar. Então, a elasticidade do vaso, proteger contra essas microlesões, né? Proteger contra o estresse oxidativo e inflamação. Então a gente encontra em todos esses alimentos e no texto que você me mandou fala dos cogumelos. Tem que... Cogumelo. Tem... Então, os cogumelos, poder, eles assim? têm compostos fenólicos, têm as beta-glucanas, que têm uma ação anti-inflamatória e também reduzem pressão arterial. Tá? Então, além dos cogumelos, a gente tem aveia, que também tem beta-glucana. Aqui, a gente não tá Lembrar, para a gente ter uma redução dos níveis de colesterol, LDL, né, um controle melhor do colesterol total, a gente tem que aumentar o volume de fibras. Tá. E não é aquela fibra que a gente adiciona lá no final da refeição ou na fruta que você está comendo. É uma refeição que a gente coloque de 4 a 5 porções de frutas no dia Tá. e de 4 a 5 porções de folhas e legumes no seu dia. Reduzir o volume aí de proteínas animais, aumentar o volume de proteínas vegetais, como um grão de bico, por exemplo, um feijão azuki, uma lentilha, né, que são riquíssimos em fibras, né? Trouxe também as oleaginosas. Então, as sementes oleaginosas, elas além de ter fibras pré-bióticas que reduzem a absorção de colesterol, a gente tem vitamina E, a gente tem ácido elágico, a gente tem zinco, magnésio, né? A gente tem ômega 3. Então, todos esses micronutrientes são extremamente importantes para a saúde cardiovascular e para controle dos níveis de colesterol. Que bacana. Agora, o que faz o HDL subir? Porque uma coisa é a gente se preocupar com os alimentos para equilibrar e diminuir o LDL, mas não é bacana ter um HDL mais alto? É bacana. Então, a atividade física vai aumentar o HDL, o uso do ômega 3, a suplementação do ômega 3 vai aumentar o HDL. Né? Então, a gente tem uma infinidade de coisas que pode aumentar. E até mesmo, né, essa alimentação equilibrada, melhorando a nossa microbiota intestinal. Certo. Porque uma microbiota intestinal inflamada, produzindo mais citocinas inflamatórias, né, esse desbalanço, eu acabo alterando a função de fígado, aumentando a inflamação sistêmica e piorando aí, então, aumento de colesterol e predispondo a doenças cardiovasculares. Esse grupo também é muito bonito. Aí eu trouxe a banana, que é rica em potássio, mas poderia ser a laranja, por exemplo. A gente precisa do potássio para regular níveis de pressão arterial. As pessoas consomem muito mais sódio do que o potássio. Então, uma dica também é usar o sal, que é rico em potássio. A gente tem isso no mercado. Tá? Trouxe o abacate, riquíssimo em fitosterol, em vitamina E, né? Em outras gorduras, como gorduras monoinsaturadas. Então, não só nas oleaginosas, a gente tem gorduras monoinsaturadas, como no abacate, e também no azeite. Então, eles protegem aí, né, esses vasos sanguíneos, reduzem a deposição de gordura nos vasos também, né, e ajudam no controle do colesterol. Gente, essas frutas são muito gostosas, né? Isso aqui tá maravilhoso. Eu nem pergunto que é fake, não é? Porque não é. Essas coisas nunca são fake. Nunca são. Olha tem um delícia. estudo que mostra que o consumo de 40 gramas de macadâmia durante 5 semanas, isso diariamente, tem redução no colesterol total e no LDL. E aquela história, eu já vou falar das ervas aqui, que isso aqui também tá maravilhoso, da farinha de berinjela, da água da berinjela, que, né, as pessoas deixam ali, né, enfim, vai soltando algumas propriedades na água, depois bebem água. Isso é mito ou verdade, Dan? É verdade, eles ajudam. Então, na água você libera alguns fitoquímicos, por exemplo, né? Igual a água com ameixa também libera alguns fitoquímicos. As farinhas, elas são ricas em fibras. Toda vez que você tiver fibra, seja inulina, polidestrose, goma-cássia, né, o psyllium, eles vão fazer, né, a absorção de gordura, porque eles se acoplam ali nos ácidos biliares
biliares. Tá. E os ácidos biliares, né, que a nossa vesícula lá libera, elas emulsificam a gordura lá no nosso intestino. Entendi. Se tem fibra, acopla e vai junto Entendi. com as nossas fezes. Muito Então é bom. importante aumentar, sim, o consumo de fibras. E esse grupo maravilhoso que isso Então, a gente aí, pode ter em que casa, eu trouxe? As hortinha. ervas. As ervas, elas têm compostos fenólicos, Tá. têm óleos essenciais importantes que fazem trabalho de fígado, de microbioma, de redução de inflamação Tá. e de controle de colesterol. O chá verde, então, riquíssimo em catequinas. Ah, é? Né? Se não for o chá verde, pode ser o chá branco Aham. ou qualquer outro chá que tem composto fenólico também. Mas o chá verde, ele é campeão na redução aí dos níveis de colesterol. Trouxe as sementes como chia e linhaça, são riquíssimas em ômega 3. Sempre peço para deixar um pouquinho de molho para formar aquele gel Tá. e a gente absorver bem, Aham. né, aquela mucilagem riquíssima em ômega 3. Pistache e nozes também são excelentes para controle aí dos E é uma níveis delícia também, de né? colesterol. Todas as especiarias, então, cúrcuma, cominho, cravo, canela, todas essas. Tudo. São excelentes para a gente controlar o açafrão. É. Dessa vez eu não achei o açafrão para trazer, mas a cúrcuma, o açafrão da terra são excelentes para reduzir, né, tanto a oxidação do LDL, quanto reduzir mesmo o triglicerídeo, colesterol e até a glicemia. E o shot, que eu sei que você adora aquele shot. Pode ajudar também nessa questão do colesterol pela manhã? Pode ajudar, mas às vezes a gente fica preso no shot, mas o dia inteiro a gente está comendo Comendo- bolacha Ah, recheada, né, aquela bolachinha salgada aí cheia de gordura trans. Então, o consumo de alimentos que sejam empacotados, farináceos, né, que tenham gordura vegetal escrito no rótulo, Nossa, aham. né, tem gordura trans ou gordura parcialmente trans. Tá. Excesso de gordura saturada também vai aumentar os níveis de colesterol. Então, certo. tem que tomar cuidado, né? Agora, quando a gente vai para esses alimentos, a família das brascas, por exemplo, então vai melhorar fígado e também vai melhorar, vai reduzir a produção aí de colesterol. Trouxe a raiz, que é o inhame, riquíssimo em fibra e mucilagem, também ajuda. E trouxe a beterraba, que ela é rica em compostos que aumentam o óxido nítrico. Então, para a gente também, né, prevenir doenças cardiovasculares, a gente não pensa só nas moléculas aí de colesterol, a gente também pensa na elasticidade, né, o Tá. quanto vasodilata, né? E aí por isso que tem cacau, por isso que tem as eu ia te antocianinas. perguntar mesmo. Ó, tem é, chocolatinho, diretora que gosta aqui, ó. os flavonoides, né? Então não só fazem a redução do estresse oxidativo, mas também relaxamento aí dos vasos sanguíneos. Então a beterraba entraria também o espinafre, por exemplo, e trouxe ali na frente óleos que a gente pode utilizar no lugar da margarina, e do óleo de soja, do óleo de milho, do de canola. Então a gente vai usar, por exemplo, um óleo de abacate, o azeite extra virgem. Todos esses que eu trouxe são extra virgens. Tem o de linhaça aqui na frente, tem o óleo de chia, tem o de castanha, por exemplo. Tá. Então são óleos diferenciados que a gente pode incluir na nossa refeição, né, no preparo da nossa refeição, que são muito melhores do que os óleos que são ricos em ômega 6, tá? Que eles têm maior facilidade de oxidação. E de inflamação De também, inflamação. né? Você comentou. Vou colocar a Isso. perguntinha do público. Quem lá. escreveu pra gente? Ai, que mesa linda, né? Olhando assim, dá vontade mesmo de comer tudo. Jane, um beijo, obrigado. O azeite, então, é bom pra temperar? Dá sua dica do azeite. A gente finaliza pratos com azeite? Então, ó, o azeite, ele tolera o refogado. Então, você pode refogar um pouquinho, né, nos vegetais. Não tem problema nenhum utilizar o azeite. O que você não pode é fritar com azeite. Ou você joga no forno a 250 graus e fica lá 1 hora no forno. Então, você vai fazer o bacalhau, deixa ele lá. E no final, você finaliza com o azeite, tá? Mas o azeite, ele pode e deve ser utilizado. Mais uma perguntinha. Ângela, obrigada, um beijo. Quando o HDL e LDL estão dentro do padrão, mas o total está uns 10% acima da referência, é prejudicial? Então, quando a gente fala que o colesterol total é limítrofe, né? Então, a gente tem que ver se o nosso paciente tem fatores de risco e tem aumento de estresse oxidativo. Tá. Então, no próprio exame, a gente tem marcadores de inflamação, primeira coisa que a gente olha. Se ele tem desbiose oral ou desbiose intestinal, por exemplo. Se ele tem um padrão de sono adequado.
adequado e se ele faz uma alimentação equilibrada. Tá. Se ele tiver bons fatores, não precisa se preocupar tanto. Entendi. Se ele tiver fatores genéticos, fatores familiares, aí a gente tem que se preocupar. E aí, Fê, é importante, até pra gente, antes de encerrar, eu comentei na abertura, né, a questão do medicamento. Então, assim, tem muita gente que até se dedica, faz tudo bem certinho, mas que vai ter aí a parte genética que contribui, que talvez precise do medicamento. Sim. Não tem jeito. Mesmo que isso ainda seja o primeiro passo. Por isso que eu acho que o paciente tem que passar primeiro com o nutricionista e ter um médico com uma cabeça um pouco mais aberta, no sentido, às vezes, até de usar ativos mais naturais, para ver se esse colesterol abaixa um pouquinho. Entendi. Às vezes, alterações como de tireoide, do hormônio de crescimento, podem levar ao aumento também do colesterol, né? Alterações do padrão dos hormônios do estresse também levam ao aumento do colesterol. Então, tem coisas que, às vezes, precisam ser reguladas. Entendi. E não introduzir direto a medicação sem antes avaliar todos esses parâmetros. Pode ser interessante, então, né, observar ali o paciente com uma troca de Tem hábitos, né, uma ativos mudança. naturais muito legais que a gente pode utilizar, né? Extratos de laranja, por exemplo, né, o bergavite, que dá para reduzir aí colesterol. Tem fitoterápicos de medicina chinesa também que ajudam a reduzir. Ai, que então, legal. primeiro ir pelos naturais e depois, né, se Sem dúvida, precisar, se de fato for uma utilizar. indicação. Tá certo. Perguntinha, dá tempo demais, olha lá. Mônica, obrigada, um beijo. Comer salada no café da manhã é uma boa opção? Olha, se você gostar... E conseguir... Excelente, maravilhoso, porque a gente tem uma cultura e uma coisa que a gente aprende desde a infância, e é muito difícil sair desse lado afetivo, né, daquilo que a gente aprende. Mas se você gosta de comer um pedacinho de inhame, uma batata doce, comer uns vegetais refogados, igual lá no Japão, né, que é super normal. Sim, sim. Né? Acho que no Peru também acontece isso. Então, se você gosta... tranquilamente, vá a fundo. Você falou a palavra, é cultural. É cultural. Né? Eu já peguei paciente que tomava sopa geladinha na canequinha. Aí eu falei, mas você gosta? Gosta? Então tá bom. Tá bom. De vegetal, pode tomar. Aí eu quebrei esses padrões na minha casa. Que era o lanche dela. Então assim, nossa, mas se o paciente vezes gosta, né? Claro que não logo de cara eu não vou ofertar, senão o paciente acha que a gente é Eu como frango chita. tranquilo no café da manhã. Mas sim, não tem problema nenhum. Você acha que o João Paulo já não pediu arroz e feijão tipo 10 da manhã? Eita! Gente, é comida, não é verdade? É comida. Eu não tenho esse negócio, não. Eu acho que a gente tem que quebrar esse negócio de padrão, assim, não, acho até cultural. melhor do que se fosse bolacha. Não, pelo amor de Deus, é por isso que eu falo. Bolacha, vamos oferecer pão. a comida. Não tá com fome? Vamos oferecer. Ele já pediu para levar, inclusive, para a escola. Ele queria comer no intervalo arroz e feijão. Ai, que dó. Aí não tem o que fazer, né? Aí, nesse caso, eu falei, não, daí não tem Poderia como. até sofrer um bullying, né? Tá vendo? Não, ixi, não vamos entrar nessa parte, isso é pauta, né, de comportamento para um outro dia. Mas é isso, gente. Olha que mesa linda, se inspirem, a foto tá lá nas redes sociais, a pauta vocês compartilham bastante, eu gosto da sua opinião, por isso que eu pergunto coisas assim, é para ouvir sua opinião mesmo, né? Você tem todo o espaço aqui, depois as perguntinhas estão lá no @VocêBonitaTV, se você quiser e puder responder também, viu, Fê? Obrigada. Vou deixar o contato dela, que é nutricionista no @doutorabreviadofernandapaulucci.nutri, @doutorabreviadofernandapaulucci.nutri e o telefone da clínica, 3884-7612, 3884-7612. Volte pra gente falar de jejum, que eu gostei de ouvir você falando outro dia, que você falou... O dia que você falou de jejum que eu assisti. Vamos falar? Tem umas coisas bacanas. Um beijo, até a próxima.